Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no Instituto Piaget de Almada, numa das suas salas principais, eu diria quase uma aula magna, não tenho certeza se é esse o termo, mas o nosso convidado já nos vai explicar um bocadinho sobre isso. Local onde aconteceu há umas semanas o Gestão Summit, um projeto iniciado por alunos para promover a gestão em Portugal. Durante esse evento eu conheci o professor João Geraldes, que convidei logo na altura por profunda empatia e que queria conhecer um bocadinho melhor. E esse é o nosso convidado de hoje, João Geraldes. João, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por nos receberes nesta tua casa, que também imagino que o Instituto Piaget seja um bocadinho a tua casa, e por estares aqui connosco para nos contares um bocadinho da tua história de vida. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado, João. É uma oportunidade. Estávamos a brincar aqui ainda em off. Se calhar vais perder a audiência depois desta entrevista, se calhar não tem tanto interesse quanto isso. Vamos então aproveitar para dar as boas-vindas também ao vosso auditório, que sei que está a crescer. Como disseste, esta é de facto a vossa casa, é a casa de todos aqueles que querem de facto abarcar o caminho e a jornada do conhecimento. Nós procuramos e temos procurado envolver toda a comunidade envolvente para dar resposta exatamente aos desafios que a pandemia de certa forma veio a acelerar. Não é só a parte negativa, tem muitas oportunidades. E nós temos procurado trazer sempre possível, ou este espaço, que é a aula magna, ou mesmo a sala de aula, procuramos trazer empresários, visões diferenciadoras, formas de estar também mais ricas, que não só transpõem toda a ligação mais científica, mais académica, para o mundo real, que é aquilo que nós desejamos. Por outro lado, também ajudar os nossos alunos a encontrar um caminho. Muitos deles entram por exemplo, para a área da gestão, porque sim, porque acham que querem ganhar bem, porque ouvem dizer que os diretores, os gestores ganham bem, mas depois acabam por perceber a outra dimensão da gestão, que é exatamente toda a parte de arte que há por trás, a parte de ADN leitura próprio. De jogo, não é? Exatamente, e que eles conseguem trazer exatamente o seu património para o conhecimento e fazer a diferença. E todos os dias são diferentes, trabalhar com pessoas é diferente, é particularmente apaixonante. Nós introduzimos muita tecnologia, mas chegamos sempre, quando nós avaliamos a equação, que a diferença está nas pessoas. Sim. A forma como fazemos o nosso negócio, daí que no passado nós dizíamos que o segredo era a alma do negócio e cada vez mais eu acredito que a alma é o segredo do negócio. Por isso, é aquilo que nós levamos como seres humanos que torna tudo tão diferente e faz acontecer exatamente o dia-a-dia. E essa paixão pela gestão, no teu caso, nasceu de onde? Porque eu sei que tu começaste a lecionar desde o segundo ano da universidade, portanto, existe já essa paixão de ensinar, mas tu próprio, de onde é que veio essa paixão pela gestão? Foi também à procura de um bom salário? Foi por motivos familiares? Porquê que foi a escolha da gestão? Eu, desde muito cedo, eu quis seguir a área C, na altura era a área C. E os meus psicotécnicos davam... Que era números, não é? Que era a parte mais económica. Mais económica, sim, exato. Porque a quarto era humanísticas, depois havia uma que era artes, que era A, se não me engano, depois havia a C que era ciência, não, a B que era ciências, se não me engano. E também acho que havia desporto e a C era a parte económica. Eu sempre estive na área de gestão, ou seja, eu comecei por tirar a licenciatura depois no ISCTE, em Organização e Gestão de Empresas, na altura era isso que se chamava, não era propriamente gestão. Depois fiz o mestrado em gestão, fiz um doutoramento em gestão e posicionamento e estratégia e sempre estive ligado à gestão. E chego à conclusão que quanto mais estudo, menos sei sobre a área da gestão. Porque, efetivamente, se nós olharmos para todos os ramos do conhecimento, nós não temos nenhuma ordem dos gestores. Nós temos ordem do economista, mas não temos ordem do gestor. Exatamente. Faço parte de ordens de economistas, naturalmente, e também já faço parte há muitos anos, já há 20 e tal anos. Mas aquilo que sentimos é que, por exemplo, os grandes gestores que nós conhecemos, as grandes referências, hoje, inclusive as empresas cotadas, não temos pessoas licenciadas, o que é um grande desafio para quem está no ensino. São engenheiros, advogados, mas acaba por ser uma coisa... Não acabaram o curso. Sim. Por exemplo, quem está à frente do Facebook, por exemplo, não acabou o curso. Quem esteve à frente da Apple ainda há pouco tempo, não acabou o curso. À frente da Microsoft, não acabou o curso. Ou seja, o que lança um desafio que é, efetivamente, muitos dos grandes empresários e que fazem e ditam o nosso futuro, não foram pessoas que tiveram na base uma formação completa do ponto de vista científico, não o tiveram. O que leva a repensar a forma como nós também estamos a capacitar e a preparar os nossos alunos. Por isso, nós temos que trazer a um formato, se calhar, demasiado clássico,
algo muito mais participativo, muito mais de repensar a forma como queremos que os alunos participem no processo educativo e não apenas num processo de entrega. Ou seja, tem que haver muito mais participação, muito mais colaboração e os alunos são cada vez mais engenhosos nessa forma de participar. Por isso, é exatamente apoiá-los na decisão que vão fazer para a sua carreira. Quando nós temos pessoas inspiradas à nossa frente, nós percebemos a diferença. Fica mais fácil. O brilho nos olhos faz muita diferença. E não eu chamo alguém... paixão, não é? Muitos dos convidados que estão nesse teu lugar teórico, não é? Passa muito pela paixão, seja a paixão por fazer, seja a paixão por ensinar, seja a paixão por desenvolver, porque depois há aqui lições a tirar e eu acho que até pela nossa vertente portuguesa, e tu explicar-me-ás melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos, falhar não é um problema. Todos os grandes foram à falência 3, 4, 5 vezes antes de serem os grandes. Nós não, falir uma vez é ter o nome manchado para sempre no mercado. Essa adaptação, a mentalidade também tem que mudar na cultura de quem assiste e quem ajuda estes empresários ou empreendedores a serem maiores. Sim, eu também participo e sou membro de associações que promovem exatamente isso. Eu próprio tenho as minhas empresas e normalmente apoio empresários que já tenham falido pelo menos 3 empresas. Não cometem os mesmos erros e efetivamente já têm um processo de aprendizagem. Mas é contra a natura com o ciclo do que as pessoas em Portugal consideram, não é? Não creio. Ou seja, eu concordo completamente com aquilo que estás a dizer, João. Ou seja, existe um estigma de que as pessoas que já falharam têm um rótulo, ou seja, falharam, pronto. Aquilo que nós percebemos, nomeadamente para quem combina o conhecimento prático com o conhecimento científico, é que sabemos que cair faz parte do processo. Assim como em algumas artes marciais, a primeira coisa que se aprende é cair, só depois é que se aprende a defender e só depois é que... O importante, muitas vezes, é percebermos porque é que caímos. Se não tivermos conhecimento, essa queda vai se repetir. E vamos repetir mais vezes esse processo de perda. Se percebermos o que é que levou à queda e aprendermos com esse processo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, nós crescemos. E é novamente a tal questão do brilho nos olhos, ou seja, quando nós gostamos daquilo que fazemos, cada minuto que dedicamos a isso parece que é pouco tempo. Se fizermos na nossa vida coisas que não gostamos, chamamos-lhe stress. Ou seja, a mesma noção temporal, chamamos-lhe coisas diferentes. Quando efetivamente nós nos sentimos inspirados para fazer algo que acreditamos que faz diferença, não só para os nossos clientes, mas faz diferença para a nossa comunidade, nós vamos contagiar pessoas a trabalharem connosco. E há uma necessidade clara de crescer. O crescer vem também associado ao crescimento do conhecimento. Por isso, a produção do conhecimento deve servir as pessoas e não servir-se das pessoas. E é aqui um pouco que entra a forma, se calhar, de repensar o ensino. Ou seja, muitas vezes o nosso conhecimento está parado no tempo. Ou seja, é algo que já foi validado há cerca de 10 anos. E o mercado, neste momento, está a evoluir a um ritmo alucinante. Quase diariamente, não é? E a mudança faz parte do nosso dia-a-dia, ou seja, nós gostamos de sentir que é tudo estável. Queixamos-nos do que fazemos todos os dias, mas esperamos que o dia da manhã seja diferente, fazendo todos os dias a mesma coisa. Por isso, nós temos de estar preparados para a mudança e só falha quem faz. Por isso, voltando à pergunta, é assim, se de facto não faz sentido apoiarmos quem cai, pelo contrário. O importante é perceber se quem esteve na origem da queda percebeu porque é que caiu. E existem variáveis exógenas e variáveis endógenas. Se conseguimos, pelo menos, gerir aquelas que nos dizem respeito, vamos contribuir para esse conhecimento e crescemos. E ajudamos os outros a crescer. Se não percebermos, cria a ideia de que, de facto, foi um azar. E eu costumo dizer que, pelo contrário, dá muito trabalho ter sorte, mas é preciso estar preparado para ter sorte. E aquilo que achamos é que, seja através do ensino superior, seja através de qualquer ramo de conhecimento, se nós formos buscar esse conhecimento, e não tem que ser conhecimento apenas em sala de aula. Cada vez mais temos pessoas que têm uma experiência de vida que não conseguem transpor para os mais jovens. O formato tradicional. Não é? Porque não sabem entregar esse conhecimento, mas têm muita experiência e nós não conseguimos tirar partido dessa experiência. Depois temos outro defeito na minha ótica, e agora numa ótica de gestão, que é, muitas vezes nós somos educados a saber o custo de tudo. Nós estamos num campus universitário, portanto, é natural haverem alunos pelo meio. Portanto, se estiverem a ouvir alunos, está tudo bem, é porque ainda existem alunos. Exatamente. E eles devem estar no intervalo e por isso é que devemos estar... Entretidíssimos. Exatamente. O que estamos a dizer é que, efetivamente, no processo de crescimento, se nós conseguirmos fazer com que esse património de conhecimento não se perca, e aquilo que estava a fazer a ligação é, nós sabemos o custo de tudo, muitas vezes não sabemos o valor de nada.
É muito fácil olhar para uma empresa e descartar as pessoas que têm cabelos brancos. Porquê? Porque são aquelas que normalmente ganham mais. Exatamente. E então, eu como não sei quanto é que elas valem, mas sei quanto é que me custam, muitas vezes eu troco essa pessoa por outra que Mais acabou de barata. tirar o curso e que vai fazer o processo todo normal. Se efetivamente eu tiver mecanismos para apreciar quanto é que vale essas pessoas, eu efetivamente não vou desperdiçar uma série de pessoas com conhecimento que muda completamente as equipas quando elas saem dessa equipa. A equipa nunca mais volta a ser a mesma, porque de uma forma muito simplista eu costumo dizer que nas empresas nós temos 2 géneros de pessoas, e estou a simplificar imenso. Temos os sóis e depois temos os planetas. Os sóis são aquelas pessoas que têm luz própria e quando estão presentes tudo gira à sua volta, mas elas não têm noção. Elas são o Sol e não são o chefe, são o Sol. E depois temos o planeta. Os planetas são aquelas pessoas que giram à volta do Sol, pensam que têm luz própria, refletem a luz do Sol e quando o Sol vai embora acham que está tudo normal. Porque continuam a gravitar à volta de algo que eles achavam e acreditavam. Quando nós temos na nossa equipa muitos sóis, percebemos toda a diferença. Essas pessoas fazem a diferença. E muitas delas têm cabelos brancos. Sim. E são tomadas decisões, porque é relativamente fácil justificar, que é cortar custo. Corto custo e muitas vezes vou abandonar pessoas que têm essa riqueza toda para dar. Percebemos depois nas reuniões, percebemos nos projetos, percebemos no dia-a-dia que alguma coisa mudou na nossa empresa. O ADN mudou. E por isso, passa por envolver exatamente estas pessoas que cada vez têm mais longevidade, que podem e devem ser introduzidas no mercado de trabalho participando, não se calhar tanto no domínio tecnológico, porque têm mais dificuldade, mas no domínio do negócio, porque eles conhecem os negócios, conhecem a realidade, podem aportar isso. Nós convidamos muitas vezes pessoas à sala de aula que têm muita experiência naquilo que nós estamos a ensinar. E quando os alunos percebem, e já chamamos pessoas que são presidentes de empresas que não são licenciados, eles passam o tempo a tratar essas pessoas por doutores ou por engenheiros, porque acham que são licenciados, ou que têm um canudo. Quando eles percebem que não têm, mas têm aquele conhecimento tão vasto... De vida, de memória mecânica, não é? É que depois perguntam quando é que voltam à aula. Ou seja, quando é que o voltamos a ter? Quando é que o voltamos... E por vezes acontece, nós temos aulas de 2 horas e eles a seguir perguntam se não podemos fazer mais tempo esta aula. Noutros momentos dizem, a aula demora muito tempo. Quando tem alguém interessante, as aulas voam. E isso acho que é rico para quem quer inspirar os jovens, principalmente os mais jovens, a não abandonarem os seus sonhos. Ou seja, persigam os seus sonhos, porque eles só são execuíveis a partir do momento que alguém os faça. E eles podem nos fazer. Por isso, é uma questão de resiliência, mas também de conhecimento. Se eles conseguirem combinar esse conhecimento com alguém que lhes dá a experiência, faz muita diferença, ou faz toda a diferença. Mas essa questão dos não licenciados, eu acho delicioso estares a defender esse conhecimento dos não licenciados, essas histórias de vida que acabam por muitas vezes conjugar a informação de uma maneira diferente, mas vivida, em vez de ser aprendida ou apreendida. Voltamos à tal questão cultural. Um país como Portugal, que trata os doutores por doutores ou por senhores doutores, seja doutor do que for, mas que não trata os canalizadores ou os carpinteiros por senhor carpinteiro, mas só por carpinteiro, ou por Zé, minimiza às vezes esses conhecimentos que são tão importantes, porque se o doutor tiver um problema lá em casa, é o Zé que resolve. E este problema dos quadros médios é um problema também para a gestão do futuro. Disseste uma coisa que eu acho que é importante e que muitas vezes não é discutida. É a falta de respeito pelos outros. Não é só quem tem um curso ou quem tem o conhecimento que deve ser respeitado. E um canalizador tem conhecimento e deve ser respeitado. E temos dificuldade em arranjar bons canalizadores ou bons carpinteiros, bons eletricistas. Aquilo que apaixona quem está nesta área do conhecimento é exatamente aprender. Não é ter o canudo, é aprender. Se nós ambicionamos ter um canudo, eu acho que é um desperdício, sinceramente. Porque, de facto, em Portugal nós valorizamos demasiado, na minha opinião, o título. Pronto. Quando nós somos reconhecidos pelos nossos pares, o título não é relevante. É o trabalho que fizemos que é relevante. E se temos que puxar dos galões, é a força de gravitação do tal Sol que falavas há pouco. Exatamente. O Sol pode não ser um doutor ou um engenheiro ou um arquiteto. De todo. Ou seja, o que eu acho, e isso é uma opinião pessoal, é que, acima de tudo, nós devemos aprender a respeitar. As pessoas que estão na organização são importantes. E todas são importantes.
Efetivamente, em determinados momentos, nós temos uma visão mais estratégica, alguém que aponta para onde é que a organização deve ir, que normalmente está aqui num nível mais de board ou de gerência, e que diz, e se tomar decisões erradas vai pagar por isso, mas que diz para onde é que a organização deve ir. Depois temos uma camada tática, que são exatamente aquelas pessoas que articulam entre aquilo que foi a visão e a missão desta equipa com aquilo que deve acontecer para dar resposta às expectativas que nós temos, que o mercado procura. E depois temos outra camada que é operacional. Esta camada operacional faz o dia-a-dia acontecer, garantindo que tudo o resto pode continuar. Todas estas estruturas são muito importantes. E são importantes porque, por exemplo, quando nós promovemos o prémio de empresa para a melhor ideia, já aconteceu em empresas em que eu estive presente que escolhiam-se algumas áreas, nomeadamente o porteiro, porque achava-se que não era importante. Pasme-se, o porteiro ganhou várias vezes, os porteiros ganharam várias vezes os prémios. Porquê? Primeiro porque acham que eles são transparentes. Param ao lado deles e falam de coisas importantes como se eles não estivessem lá. Não lhes dão os bons dias, nem as boas noites, nem as boas tardes, como se eles não estivessem lá, o que é uma falta de respeito. E quando acham que eles não estão atentos, as boas ideias, quando são introduzidas, são exatamente coisas que eles ouviram, que fazem sentido e que eles propõem. Articularam. Exatamente. Por isso, é uma asneira desperdiçarmos todo o tipo de conhecimento e todo o tipo de contributos. E devemos aprender a ouvir. Ou seja, muitas vezes nós, nomeadamente no ensino, achamos que temos muita coisa para dizer. E eu costumo dizer que aprendo todos os dias com os meus alunos. Por isso é que, apesar de ter o cargo de diretor, continuo a querer estar presente em todas as turmas, desde o primeiro até ao terceiro ano, porque eu aprendo todos os dias e aprendo a repensar a forma de estar. Porque a nova geração tem uma forma de ver muito diferente dos últimos 5 anos. É curioso. Sim. E 5 anos fizeram uma grande diferença. Por isso, é importante cultivar aspectos de humildade e aprender com todos. E o Gestão Summit, que era algo que estava a dizer há pouco, é um pouco isso. Ou seja, nós damos espaço aos primeiros, segundos e terceiros anos a fazerem aquilo que eles acreditam que é importante fazerem acontecer. E é repensar a gestão, é repensar a forma como eles vão exercer a atividade com aqueles que já lá estão. Ou seja, não é um espaço só para estudantes, mas é para um espaço para quem quer exercer aquela profissão de forma diferenciadora e acrescentar valor naquilo que faz. Por isso é beber a experiência de quem está com aqueles que têm expectativas de um dia poder estar no lugar daqueles que estão a ver. E esta partilha é exatamente um espaço em que, se nós tivéssemos de dizer, têm que estudar 2 dias seguidos para fazerem um teste, eles diziam, professor, tem que dar tempo. Se eles fizerem esse mesmo tempo investidos no evento que eles querem promover, e nós tivemos vários alunos que dormiram pouquíssimas horas para fazer o evento. Ou nem dormiram. Houve um, não, eu acho que eles todos dormiram, espero que todos eles tenham dormido, mas houve um que só dormiu 1 hora, eu sei que só um é que dormiu 1 hora, e foi o presidente do evento. Eles fizeram-no porque é a cara deles. Eles querem mostrar aquilo que são capazes. E nós sentimos um tremendo orgulho, e quando digo nós, é nós instituição, nós professores, de ver que conseguimos, de certa forma, inspirar aqueles que se revelem, afirmarem-se por aquilo que eles acreditam que deve ser a forma de estar. E o espaço académico é exatamente isso, é um espaço vivo. Não é um espaço em que se deve estar só a impor regras. Receber também inputs e fazer acontecer esses mesmos inputs de uma forma construtiva, de uma forma em que é participada, onde todos têm um espaço e, novamente, a questão do respeito. Nós temos que aprender a respeitar aqueles que fazem parte do nosso ecossistema. Mesmo com a divergência de opinião, temos que os respeitar. E depois, quando vamos para as empresas, muitos alunos esquecem-se que já não estão na sala de aula e continuam a levantar a mão como se fossem os melhores alunos. É muito importante saber trabalhar em equipa. Mas uma coisa que eu achei muito interessante quando nos fizeram a nós o pitch do Gestão Summit, e foi muito interessante porque os alunos moveram-se e marcaram uma reunião com a Curiacos para nos conhecer e para fazer um pitch à procura de um parceiro estratégico na área da comunicação. Eu achei muito engraçado porque, a dada altura, deu para perceber que o Gestão Summit acaba por lhes criar ou capacitá-los num montão de áreas de gestão de forma indireta. A questão da gestão de recursos humanos, para saber quem é que era bom nas determinadas áreas que o evento necessitava, a gestão financeira, a gestão de relações públicas. Há aqui um montão de áreas que eles acabam por apreender. Esta ideia nasce dos alunos? De onde é que nasce o Gestão Summit? Custa dizer, porque na prática eu gosto que associem sempre aos alunos, mas a ideia nasce, é proposta por mim. Eu sabia, mas fica melhor provocá-lo a essa pequena ruborização. Exatamente. Ela só existe porque eles a abraçaram, ou seja, claro.
Muitas ideias morrem exatamente como ideias. Esta foi uma ideia que viu a luz do dia e ganhou uma expressão exatamente pela participação ativa dos 3 anos, ou seja, não é dos finalistas, é desde o primeiro, segundo e do terceiro ano. Eles de facto organizam-se, eles fazem atualmente, por exemplo, eleições, fazem o pitch dos vários presidentes que querem propor as suas equipas, depois existe, como estava a dizer, existe a parte de marketing, eles separam o marketing da comunicação, ou seja, depois tem a área da comunicação, tem a parte logística, tem a parte financeira, tem a parte da gestão dos patrocínios, em que aqui criaram uma vertente, porque há patrocínios pagos e outros que são em espécie e fazem também essa gestão. Depois tem a parte da relação com todos os outros alunos, que tem uma participação menos ativa. Eles, inclusive, no último ano, no terceiro ano, eles têm a possibilidade de receber mais 3 valores na cadeira de Marketing Estratégico Operacional, que é ministrada por mim, onde são eles que me dizem quem é que merece receber mais 1 valor, 2 valores ou 3 valores pela participação nos 3 anos. Ou seja, na verdade, eu vou avaliar a participação daqueles alunos nas várias dinâmicas. E há um aspecto muito importante nestas dinâmicas, e isso aconteceu este ano, como tiveste a oportunidade. Nem tudo corre como eles planearam. Acontecem sempre surpresas. Nos eventos, e estás ligado a esta área também, nos eventos nunca corre como planeado. Aliás, há uma história que tu podes nos contar, e fazemos aqui um parênteses no Gestão Summit, de uma pen que foi comprada no Fórum Picoas para resolver uma apresentação de um produto da Portugal Telecom numa conferência de imprensa. Pode-se contar essa história ou ainda está não foi em segredo de a justiça? pen foi mesmo um kit de acesso à internet. E isso aconteceu comigo. Na altura eu estava como diretor-geral dentro do grupo da Portugal Telecom. Iríamos fazer um lançamento e nesse lançamento eu supostamente era anfitrião juntamente com o board da Nova Base e o board da PT. Foi feita a apresentação, tínhamos o Fórum Picoas cheio de convidados, a maior parte eram de facto jornalistas. Nós íamos fazer o lançamento, naquele caso, do Super Emprego e quem iria fazer a apresentação era a nossa diretora de marketing. A diretora de marketing, junto à hora, sentiu nervos e quis ir à casa de banho. Ela foi à casa de banho, mas não regressou. Eu não tinha pensado no plano B, porque nem sequer se ponderou a hipótese de não ser ela a fazer a apresentação, porque tínhamos ensaiado tudo. Há um problema pelo meio, é que a sala onde vocês iam apresentar... É isso que eu te vou contar. Ou seja, quando eu percebo que ela não regressa, tenho que pôr a hipótese de ser eu a apresentar. E para ser eu a apresentar, começo a perguntar à equipa técnica onde é que está o acesso à internet. Eles dizem, não temos internet, ninguém requisitou internet. Mas isto é o Fórum Picoas, nós estamos aqui nas instalações, há internet. Ele, não, só se for requisitado. E então fui às lojas, nas galerias, comprei um kit de internet, voltei a entrar na sala, enquanto esperávamos que a diretora de marketing aparecesse, não apareceu, e então tive que iniciar, porque já toda a gente olhava, porque é que nós já estávamos com atraso sensivelmente de 15 minutos, faço então a ligação em tempo real de tudo o que estava a acontecer. E a imprensa viu isso com bons olhos, pela primeira vez viu desde o momento da ligação até à aplicação. Normalmente só mostrávamos os sites a funcionar. E eles acharam isso muito interessante. Foi uma dupla promoção, no fundo. Estavas a promover o produto e o novo serviço. Nós não tínhamos a parte da conectividade, tínhamos mesmo só a parte do produto, mas na verdade foram 2 promoções e o foi interessante, sendo um portal de emprego, desafiámos alguns dos presentes a procurar uma oportunidade de emprego na área de jornalismo. Okay? E então eles foram até ao site e foram à procura de oportunidades. A entrevista correu lindamente porque as pessoas acompanharam, até porque na altura estávamos a falar em dial-ups, ou seja, aquilo era mesmo lento, via-se tudo acontecer. Não é? Dial-ups, para os nossos espectadores mais jovens, dial-ups era aquela coisa que fazia aqueles sons esquisitos do... Exatamente, com o modem, que é analógico. E fizemos esse processo. Quando já estou mesmo a terminar a apresentação, vejam alguém completamente alterado, descabelado, exatamente, a querer entrar na sala e querer fazer a apresentação, que era a diretora de marketing. E eu a fazer-lhe sinais para ela não entrar e ela a dizer, mas eu vou. Não. Ou seja, porque ela já estávamos no compasso de o phase out, ou seja, desligar, sim. E ela achar que iria começar. Pronto. Ela conseguiu perceber que era para não entrar, tudo bem, então o que é que aconteceu? Ela ficou presa na casa de banho e a porta não abriu e não tinha rede dentro da casa de banho, ou seja, ela não conseguia dizer que estava presa na casa de banho. Acabou por ser uma situação em que daí para a frente nunca mais fui para nenhuma apresentação que não levasse plano B, nomeadamente a tal pen que estavas a falar, ou seja, levo sempre pens e levo. Aqui no evento também aconteceram alguns contratempos, eles também tiveram, uns deles com conectividade, sim. Eles tiveram que fazer um workaround, ou seja, sim. Tiveram que de facto contornar o problema, mas faz parte do processo de aprendizagem.
E outro aspecto importante é que, mesmo eles já tendo terminado algumas unidades curriculares, eles voltam a ir a ET com esse docente para resolver um problema concreto que eles querem resolver no evento. Okay? Pode ser desde gestão da produção, a toda a parte de gestão de processo de logística, tudo isso leva-os a ter que reaprender a forma de aplicar aquele conhecimento e percebem toda essa dimensão. Aprendem muito com os mídias, porque mesmo na relação com as redes sociais, eu dou-lhes apoio, por exemplo, que a minha agência, eles falam diretamente com o meu diretor criativo de uma das empresas com a agência. Podes dizer o nome. Podes vender o nome, não? A Tubion, que é a minha empresa e que apoiou o evento. Quem faz o briefing, quem faz tudo é eles como cliente. Exatamente. Ou seja, eu não tenho intervenção. Eu disponibilizei os recursos, eles fazem exatamente essa gestão. O interessante é que quando nós, por exemplo, fazemos o welcome aos novos alunos, e eu convido os alunos para darem as boas-vindas. Para eles, o curso no caso concreto de gestão, o curso de gestão para eles é o Gestão Summit. Nós achamos sempre que o interessante é o curso. Para eles é o Gestão Summit, porque é aquilo onde eles de facto se revêem e onde eles acrescentam a parte docente, acharia interessante tudo aquilo que eles contribuem. Mas para os alunos é exatamente onde eles acrescentam valor. Eu consigo ver isso e vi neles até uma capacidade de networking de tentar perceber, mesmo os que já estão a pensar na versão 2022, como é que poderiam garantir certos apoios, como é que poderia se melhorar, como é que se poderia evoluir. E eu acho isso adorável, acho que para um professor deve ser a explosão da alegria, mas acho que é uma vantagem competitiva deles no mercado, porque quando eles vão para o mercado já experimentaram, já testaram. E por acaso nós os dois, trabalhámos enquanto estudámos, mas hoje muitos dos alunos vão para o mercado de trabalho com um papel a dizer que são licenciados, mas sem a noção que aquilo é apenas uma licença para aprender. Para quem está do lado do mercado de trabalho, não é nada. E concordo contigo, ou seja, um curso na prática é um passaporte para nós alcançarmos ou pelo menos materializarmos os nossos sonhos. Não é uma meta, mas sim exatamente um ponto de partida e permite-nos fazer voos para onde nós gostaríamos de voar. E é um pouco isso. E outro aspecto que tu disseste que é muito importante, por exemplo, eles têm a noção de que o tempo deles também é escasso e sabem que colegas têm frequências, então eles partilham os apontamentos do ano deles naquela unidade curricular e dizem, olha, atenção, que este professor normalmente centra a atenção aqui, estuda bem estes capítulos, ajudam-nos, fazem exatamente esse trabalho porque querem que eles tenham mais tempo para estar, Sim. por exemplo, a participar no evento. Este espírito de equipa faz com que se sinta, por exemplo, que não existem turmas, mas existe uma turma. E eles juntam-se, ou seja, têm grupos digitais onde colaboram, alguns convidam os docentes, outros não convidam todos os docentes, mas isso é natural, e fazem exatamente essa partilha. O que é interessante? Muitos dos alunos que cá estão, a partir do segundo ano, começam a trabalhar. E por isso, eles são responsáveis por introduzir nessas empresas os colegas com quem trabalham e que também conhecem e conheceram em dinâmicas, ou seja, na prática. E por isso, quando eles recomendam exatamente no sentido de, eu acho que é um ativo este colega. E então, eles próprios ajudam os colegas a entrarem nas empresas. É muito interessante. Interessante também é este campus onde estamos, aqui em Almada, porque acaba por criar uma conectividade, é quase um microcosmos empresarial. E eu sei que estão a trabalhar mais nisso. Eu sei que há aqui uma parte em parceria com o Benfica, brevemente haverá uma parte de parceria com unidades hospitalares, que é o Grupo Lusíadas. Exatamente. Há laboratórios de informática, há um centro de medições de alta competição validado ou calibrado para testes mesmo profissionais. Essa abrangência, e não sei se tens esse sonho e se isso faz parte mesmo do teu projeto enquanto diretor do projeto, mas é cada vez mais teres aqui um microcosmos em que eles aprendem como se aprendessem no mercado real. É esse um dos objetivos e neste momento estamos a tornar o campus um Smart Campus, chamamos mesmo um Smart Campus. Nós fizemos a parceria também com o Huawei e também com a parte mais tecnológica da Altice para dotar tecnologia e inclusive a certificação dos nossos alunos, mesmo que não sejam da área tecnológica, podem se certificar nessa e não tem nenhum custo, tanto ao nível da Microsoft como da Huawei, por exemplo, certificações podem-no fazer.
atletas de alta competição, nós temos, por exemplo, aqui o laboratório em que o Kinesiolab o que faz exatamente é disponibilizar serviços a preços completamente acessíveis para fazer exatamente esse trabalho em parceria com a nossa área de investigação, que também apoia com a análise desses dados essa vertente. Temos aqui um centro, por exemplo, de consultas de psicologia, que também são orientadas para a comunidade para apoiar, por exemplo, agora na questão da pandemia, algumas situações que carecem de um apoio mais profissional. Nós temos a nossa área da psicologia, tanto a vertente de mestrado como a vertente de psicologia, que em colaboração os alunos com os professores, com os docentes, cedem esse apoio aberto ao público, ou seja, mesmo temos uma clínica de psicologia. Na área do desporto, temos exatamente aqui boas infraestruturas e vocês vão ter a oportunidade depois de partilhar exatamente essas imagens, onde temos desde um campo de relva sintética, temos aqui as escolas do Benfica, temos pistas de tartance, zonas de salto, ou seja, parede de escalada, um conjunto de infraestruturas com uma área bastante ampla, o que permite que os alunos, por exemplo, nesta fase em que nós temos preocupações acrescidas com o distanciamento, como o campus é bastante grande, nós conseguimos dividir por edifícios as aulas, ou seja, áreas de conhecimento, e procuramos dentro do edifício que eles não se encontrem. Okay. Ou seja, e mesmo o espaço verde envolvente acaba por proporcionar também uma garantia fronteira acrescida. Natural, não é? Exatamente. Depois estamos em frente à estação, o que permite que não tenham que circular, por exemplo, em transportes adicionais para o fazer. Tem vários parques de estacionamento, mesmo dentro do campus e à volta, que lhes permite, por exemplo, se vêm com os seus veículos, podem também estacionar e têm áreas reservadas para os alunos e não têm parque pago, ou seja, o campus oferece o parqueamento. Por isso, procuramos criar sempre formas aliciantes de equacionarem o Instituto Piaget de Almada como um centro de conhecimento a procurar. Nós temos aqui mais escolas, já agora se me permites, sim, claro. Nós temos o ISET com a vertente de Gestão, Psicologia e Educação Física, depois temos também a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que vai desde Data Science, a parte tecnológica, a parte de programação, mais as engenharias e também tem CETESPs, ou seja, para pessoas que querem via mais profissionalizante. Temos a Escola Superior de Educação, na vertente de mais do ensino e da pedagogia. E estão aqui dentro. Depois temos ainda uma escola profissional, para quem não está ainda no 12º ano, que tem uma área também reservada, edifício específico para eles, para quem quer, mais tarde, se seguir a via, por exemplo, do ensino superior, pode escolher um dos outros cursos. Falaste aí em Data Science e falaste aí em Covid. E eu agora estou aqui num daqueles Ys em que eu não sei para que lado me vir, porque, por um lado, tu tens uma carreira muito ligada à farmácia, à parte de medicamentos. E, por outro lado, e a questão do Covid, eu queria te perguntar algumas coisas sobre isso, sobre a tua visão enquanto gestor ligado a essa área e à gestão que se tem estado a fazer da questão das vacinas e dessas questões todas. Por outro lado, o Big Data e a tua formação de Data Analysis também me provoca aqui algumas curiosidades. Eu vou virar primeiro para o Big Data, se não sobrar tempo para o Covid, é tão falado que não é um problema. Então, tu fazes a tua defesa de mestrado, se não me engano, a tese de mestrado, numa investigação sobre startups e sobre o que é que leva as startups a falharem grandemente, ou os sintomas que indicam que as startups vão falir, e muitas das startups, eu acho que o número é perto dos 80%, não sobrevivem aos primeiros anos. E tu fazes essa tua tese nesse âmbito e depois dedicas-te muito a essa análise de pools de informação e tirar leads e tirar informações de dados que as empresas muitas vezes ignoram. Certo. A informação é mesmo o poder. A gestão tem que ser baseada em informação, mas muitas vezes as pessoas pensam que é assim uma coisa quase mágica ou empírica, em que nós olhamos para qualquer coisa e que aquela decisão é tomada porque sim, não é e não pode ser. Falaste aí de uma série de conceitos. De facto, eu tenho essa paixão pelo Data Science, eu sou inclusive vice-presidente da Associação Portuguesa de Data Science e sou presidente do Comitê Científico Business Intelligence. Normalmente nós falamos de data, de dados, como se os dados tivessem inteligência. Um dos problemas que nós assistimos
até pela nova geração, é que eles têm acesso, como nunca outra geração teve, a muita informação, mas isso não se traduz em conhecimento, ok? Normalmente nós dividimos essa capacidade de tomar decisão em 4 níveis. De facto existem os dados normalmente não estão normalizados, nós temos que os higienizar e normalmente colocamos-os num data lake, que é, ou seja, um lago de dados, onde depois fazemos esse trabalho, e esses dados geram informação. Essa camada de informação normalmente é relevante e existe, inclusive na Data Science, a questão da utilização ética dos dados, porque pode ser utilizada menos ética e os dados são muito poderosos para fins menos próprios. Por isso, as organizações... E aqui estamos a falar de coisas como Cambridge Analytics e essas coisas todas que vimos e foram muito faladas nos últimos anos e que podem realmente influenciar o comportamento do consumidor. E que o consumidor tem a percepção que é ele que está a decidir, que é ele que está a controlar, quando na verdade está a ser manipulado. Porque aí, e desculpa interromper-te, essa questão de quando eu faço uma busca no Google e o Google me dá uma resposta e tu fazes exatamente a mesma busca no Google e o Google te dá outra resposta diferente, ambos achamos que ele nos está a dar uma verdade final e não está. Certo. Mas mesmo quando ele está a resposta, ele está-te a dar informação, ok? O que fazes com essa informação é que gera conhecimento. Aquilo que acontece, por exemplo, para a maior parte dos decisores, é que consegue ler as entrelinhas e ler os pontos, que para alguns é só português, ou que é só inglês. E essa capacidade implica, novamente, ter muito mais experiência, muito mais conhecimento para ler aquilo que os outros apenas fazem leitura linear. Por isso, essa camada, normalmente, de conhecimento é importante. E depois, todas as decisões, nomeadamente aquelas que agora têm sido políticas e tudo mais, são fundamentadas dessa forma. Ou seja, normalmente nós temos a expressão dica, que são os dados, a informação, o conhecimento e a ação. A dica está na base, na prática desta leitura. Aquilo que também dizemos é que se triturares os dados de determinada forma, eles dizem tudo o que tu queres dizer. Dito de outra forma. Eu tenho um professor de estatística que nos dizia que existem 2 maneiras muito simples de mentir. Uma é com os dentes todos e a outra é com estatística. Porque se eu comer 2 frangos e tu não comes frango nenhum, em média cada um de nós comeu um frango. E a verdade é essa. E por isso, muitas vezes pergunto, o que é que tu queres que os dados digam? Exatamente. E por isso, triturando os dados com menos princípios éticos, levam a essas conclusões. O importante neste momento é como nós temos acesso de uma forma que nunca tivemos na história a muita informação, efetivamente nós podemos e devemos prestar um serviço à sociedade e à humanidade como nunca foi possível. Mas os dados devem ser partilhados, os datasets devem ser partilhados exatamente na medida em que todos nós podíamos tirar partido. Por exemplo, a autoridade tributária tem acesso a todos os nossos dados, os hábitos alimentares, o que é que compramos na mercearia, o que é que fizemos. Esses dados podem ajudar, por exemplo, devidamente disponibilizados, a profissionais de saúde a antecipar possíveis doenças em determinadas geografias, em determinadas faixas etárias, eventualmente consiga antecipar consultas na nossa máquina de saúde para, com base naquilo que está ali e para prevenir essas situações. Ou a definir estratégias fiscais para minimizar o consumo de certos tipos de alimentos que vão encarecer o Serviço Nacional de Saúde, coisas desse género. E esses dados estão lá, porque na prática nós somos obrigados a pedir fatura em todos esses dados. Até agora, esses dados servem a um propósito, que é fiscal, mas para todos os efeitos poderiam ser utilizados para outro fim. A pergunta que colocaste, por exemplo, relativamente à minha tese e à ligação aos dados, tem, de facto, tanto o mestrado, depois mais tarde fiz um doutoramento em que revi o modelo para ver se havia aqui variantes. Eu estudei 5.700 empresas durante 5 anos e tentei perceber se havia alguma forma de antecipar cenário de falência. Exatamente porque um dos problemas que nós temos na Europa é a elevada mortalidade de empresas. Temos muita gente a querer criar um negócio e depois pouquíssimas as conseguem manter. Depois, temos uma distorção daquilo que são as empresas. A maior parte dos jovens, por exemplo, e das pessoas querem trabalhar em 0,3% das empresas, que são aquelas que têm mais de 500 pessoas. Se formos ao Pordata, e é um dado público que está aí, os últimos dados que lá estão dizem que as empresas em Portugal têm em média 3,2 pessoas. Ou seja, a maior parte das empresas em Portugal não tem acesso são micro. E estamos a falar que andamos a matar canhões ou seja... matar moscas com canhões. Com canhões, exatamente. É exatamente essa a expressão. Por isso, o importante aqui é proporcionar a estas pequenas estruturas forma de evitar
que, com más decisões, façam ou potenciem um cenário de falência. E também perceber que variáveis é que, quando estão presentes, sintomaticamente levam à falência. E tomar as medidas, se possível, 6 meses antes, ou seja, ainda dentro da fase do sintoma, ainda antes de ter, de facto, todo o resto, ou seja, poder atuar. Os dados aí também são importantes, mas é importante depois o conhecimento para extrair as decisões certas para evitar que isso aconteça. Outro aspecto que é importante é, por exemplo, nós falamos em transformação digital. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Revolução Industrial foi tornar todos os processos, quase no modelo Taylor, dentro das nossas paredes, onde nós maximizávamos aquilo que era possível com um bom processo. A transformação digital passa também por criar ecossistemas em que eu sei que não consigo fazer tudo, trabalho com outra empresa e vou fazer com que ela não questione estar ligada a mim. Ou seja... Sinergias. Mas as sinergias de forma natural, é como se elas fossem uma extensão da minha empresa. Eu ajudo-as a crescer e, ajudando-as a crescer, elas fazem questão que eu me mantenha vivo para crescer. Cada um faz sem se canibalizar a sua atuação, mas potencia, ou seja, sendo microestruturas com 3,2 pessoas, poder criar verticais ou mesmo horizontais de conhecimento que possam ser geradoras, por exemplo, de produtividade, é interessante para a região, é interessante para o próprio país e globalmente nós somos mais racionais nesta utilização. Mas este tipo de conhecimento com estes datasets não são acessíveis à maior parte destas empresas. Ter exatamente a vocação de apoiar com formas de conhecimento como é que se pode tomar uma decisão em determinada área, evitando a mortalidade, partilhando, por exemplo, a experiência de pessoas que foram colocadas no Fundo de Desemprego com mais de 40, 50 anos e que podem ser repescadas para darem a sua experiência naquele negócio e serem remuneradas em percentagens variáveis com base nos resultados das empresas que eles apoiam, ou seja, reduz a carga social que nós temos que pagar sob a forma de impostos e, ao mesmo tempo, faz sentir às pessoas que estão ativas, que fazem parte da sociedade e que estão ativas, porque nós somos muito aquilo que fazemos. E como é que tens implementado isso? Esse modelo está em prática? Existem outputs reais hoje? Neste momento, eu faço parte destas associações exatamente para procurarmos perceber até onde é que nos deixam ter um papel mais ativo. Porque, efetivamente, existe vontade, mas depois tudo se traduz também em questões de, não só orçamento, mas também disponibilidade política para aceitar estas, porque são vistas como ingerência, porque quando se tem acesso a esta informação, há informação que depois gera poder que nem sempre é controlado. E por isso, temos que ser realistas e perceber que, apesar de haver aqui bondade na ideia, nem sempre a bondade se traduz em tudo aquilo que nós queremos fazer e temos que dosear estas dimensões, mas existe espaço e aquilo que sentimos é que existe querer, ou seja, que queremos, por exemplo, como a região de Almada, onde nós nos estamos, que tem características muito próprias, de crescer, fazer crescer, mas fazer crescer de uma forma sustentável. Não é só crescer como antigamente se pretendia crescer, de uma forma sustentável, mas também participada. Ou seja, que as pessoas tenham um espaço para ter uma opinião crítica positiva, não apenas porque sim ou porque não, uma opinião crítica, mas ajudar a crescer, porque se for construído de dentro para fora, é sólido. Se apenas fizerem porque alguém nos disse para fazer, é difícil. Quais é que eram as 3, 4 dicas que tu davas a um jovem que esteja a pensar abrir uma empresa, que tenha um espírito empreendedor e que queira abrir uma empresa? Que cuidados é que deve ter nas primeiras fases? Primeiro, ter um bom modelo de negócio e testar esse bom modelo de negócio. Ou seja, aquela pergunta que eu costumo fazer e que normalmente é muito cética é: quando é que deixas de ter um negócio? Os negócios não duram para a vida e a maior parte das vezes achamos que o nosso negócio é o melhor do mundo. Okay? Se nós conseguirmos, com afastamento emocional, pensar que este negócio é interessante até esta data, vamos tomar todas as decisões que normalmente não envolvem os 3 Fs, que é porque normalmente os negócios levam a que o empresário vá perder, primeiro, a família, porque perde dinheiro à família, depois pede aos amigos, ok? E depois a seguir o último F é dos fools, são os loucos que até metem lá dinheiro porque ainda acreditam que aquilo um dia vai dar dinheiro. Nós vivemos com pessoas que acreditamos naquele brilho nos olhos e muitas vezes o modelo de negócio não é assim tão sólido. A primeira coisa a morrer normalmente é o plano de negócios, porque não vinga mais do que 3, 4 meses, mas é a determinação do empresário, é a sua rede, é toda aquela capacidade que lá está. Por isso, nunca deixar de acreditar no seu negócio, mas ser razoável. Sim. E essa razoabilidade, essa determinação... Essa capacidade de se afastar e ver de fora, não é? De helicóptero.
Porque eu acho que para um investidor uma prova de conceito é o óbvio e o mínimo para avaliar o que nos estão a mostrar. Mas para quem é empreendedor, essa capacidade de te afastares e de apagares um bocadinho a paixão e veres pelos olhos dos outros é... É verdade. Concordo contigo. E, normalmente, o negócio não tem que ser totalmente inovador. A diferença não está no que fazemos, mas como o fazemos. Sim. Ok. Daí aquele caso clássico do iPhone, que toda a gente acha que foi o primeiro smartphone com a tátil, mas havia muitas máquinas táteis antes do iPhone. O que ele melhorou foi a experiência e transformou aquilo numa coisa única. Mas serve também para matar um paradigma que nós dizíamos sempre que o cliente sabe o que quer. Quando surgiu o primeiro iPhone, dificilmente alguém sabia o que era um iPhone ou o que era um smartphone. E, na prática, aquilo que Steve Jobs disse foi o mundo na palma da mão. E poucos perceberam o que é que ele quis dizer. Sim. Mas, na verdade, nós hoje saímos de casa e se não tivermos o telemóvel, vamos buscar. Se sairmos sem a carteira, eventualmente não voltamos. Até porque fazemos tudo com o telemóvel. Ele teve a capacidade de criar no nosso futuro um icon que é presente e que nós usamos sem questionar. E mesmo as pessoas que são contra a tecnologia, muitas vezes não se conseguem afastar da conectividade, porque, por exemplo, aqui na universidade, se nós não tivermos água, alguns queixam-se. Se nós não tivermos luz, alguns queixam-se. Se nós não tivermos internet, todos se queixam. Por isso, é indiscutível. E a universidade não presta quando a internet não é boa, por isso. Isso aí serve neste momento praticamente como um termómetro para saber até que ponto é que nós estamos. Estamos todos ligados, temos que aprender a estar ligados, a respeitar o facto de estarmos ligados e também a perceber onde é que termina a nossa liberdade e onde é que começa a liberdade dos outros, pelo facto de estarmos permanentemente ligados, inclusive 24/7, e é importante sabermos trabalhar nessa dimensão. E nós não temos as experiências dos nossos pais para nos ensinarem. Ao contrário... Nós estamos a viver um admirável mundo novo a cada dia, não é? Em que os nossos pais também precisam do nosso apoio, e nomeadamente os mais jovens, para saber como é que não se tornam vulneráveis nas novas formas de estar. Os negócios, e era a pergunta que estavas a colocar, conselhos para esses empresários. Acima de tudo, a minha sugestão é, primeiro façam e só depois é que arrisquem, aprendam com quem já faz e depois melhorem aquilo que já é feito com conhecimento. Depois, nunca façam um negócio a pensar que o dinheiro que têm previsto, por exemplo, para os primeiros 2, 3 meses, é assim, não pensem no dinheiro que vão buscar, tentem fazer um negócio com o vosso dinheiro, tudo o que vier a seguir é um add-on importante, ou seja, é uma mais-valia, por isso, façam sempre os negócios a não pensar que vão ter que ter dinheiro emprestado, porque se quando pedem dinheiro emprestado tornam-se reféns e as decisões levam a que eles sejam perdidos nos primeiros momentos, e depois procurem acrescentar sempre algo que a sociedade perceba que efetivamente não faz sentido pensar no futuro sem isto. E este é que é o grande desafio. Segredo. Falaste de sustentabilidade. Nós vivemos tempos de adaptação a energias alternativas. És um apaixonado de carros elétricos como eu. Fala-se em hidrogénio como uma das estratégias de futuro para Portugal. Hoje, quando ensinamos gestão, ou quando ensina gestão a pensar nesse paradigma de que nós vivemos num mundo finito e que as coisas têm que perdurar para as próximas gerações? Sim, esse princípio continua a ser, ou seja, todos os bens são escassos. Okay? Por isso, efetivamente, nós temos que criar negócios que possam eles próprios não consumir todos os recursos, mas ao mesmo tempo maximizar o lucro. Porque ou por nós ou pelos sócios que vamos precisar de maximizar esse lucro. Mas, efetivamente, nós vivemos num paradigma onde não se pensa apenas no lucro, mas nos valores. E os valores são reais, ou seja, não são statements que colocamos nas paredes das empresas e dizemos, nós temos estes valores. São valores reais. E, felizmente, que os mais jovens, que estão mais despertos para estes valores, exigem o cumprimento desses valores, exigem que a nova economia seja exatamente uma resposta à continuidade e combater exatamente a extinção de todos os recursos como se fossem propriedade apenas de uma ou outra entidade. Essa forma de estar não é exclusiva do Instituto Piaget. Nós notamos que, por exemplo, todos os colegas com quem vou falando, é uma preocupação que está presente na maior parte dos currículos, nacionalmente e internacionalmente. E felizmente que essa é uma forma de partilhar conhecimento, porque quem o faz é porque sabe, ou seja, resulta de estar a estudar.
quando nós temos mais conhecimento, somos mais críticos sobre aquilo que ouvimos e nem tudo faz sentido e percebemos porquê. E por isso, claramente que, respondendo à tua pergunta, nós ensinamos a preservar aquilo que temos e a ampliar aquilo que temos, porque não é só nosso, é de todos e temos o dever de salvaguardar e fazer crescer. Depois de vermos os dados das audiências da transmissão deste programa, provavelmente eu vou-te convidar daqui a 2, 3 anos para voltares. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o que é que me vais contar de novo? Estás a ser otimista, mas pronto. Porque normalmente quando nós falamos de ensino ou de educação, nunca temos muitas audiências. Seria um caso excepcional. É um canal diferente. Certo, sem dúvida, e estás a conduzir de uma forma muito interessante este tema e eu agradeço. O que é que eu diria? Eu nunca sei o que é que vou ter pela frente e gosto sempre de sonhar com as pessoas que me vão inspirando. As pessoas que eu me vou rodeando são aquelas que de certa forma me influenciam e eu escolho-as para me influenciar. Por isso, eu sou um apaixonado por conhecimento, claramente. Tenho procurado aprender muito sobre as novas tecnologias e como as humanizar, ok? Sou um apaixonado pelo bem-estar, ou seja, estou preocupado efetivamente com aquilo que nós vamos deixar às nossas famílias, nomeadamente aos nossos filhos e aos nossos netos, quando eu estiver, e realmente procurar combinar as duas coisas, isto é, fazer crescer sem esgotar e fazer crescer com entusiasmo. É também um dos desafios que nós procuramos quando selecionamos pessoas, por exemplo, para trabalhar aqui, que sejam pessoas que gostam de ensinar. Okay? Porque aquela máxima de que quem sabe faz, quem não sabe ensina, nós procuramos contrariar essa máxima. Consulta, não é? Das auditorias, ok. Mas isto é outra extensão. Mas, na verdade, nós procuramos trazer pessoas que gostam de ensinar, que se possível, estejam a trabalhar e que gostem de ensinar. Porque nós precisamos de apaixonar as pessoas a chegar à segunda-feira e dizerem segunda-feira, porque a maior parte só gosta da sexta-feira. Sexta-feira. O que é sintomático de um estado de espírito. Por isso, nós precisamos, para a nossa saúde, de gostar daquilo que fazemos. E não ganhar dinheiro só porque precisamos de pagar contas, mas ganhar dinheiro fazendo algo que possa enriquecer os outros. E o conhecimento dá essa oportunidade, ou seja, de nós podermos escolher aquilo que realmente nos pode preencher, preenchendo também um vazio na sociedade. E esse é um grande desafio que temos pela frente. Por isso, daqui a 4 anos, eu espero estar a preencher um novo desafio que venha a descobrir. A última pergunta deste programa é feita a todos os convidados. Este programa chama-se A Conversa Com. João, se pudesse escolher uma pessoa com quem conversar durante 1 hora, neste sítio, uma pessoa real, fictícia ou histórica, com quem é que tinhas essa conversa? Fictícia ou histórica? Ou real? Ou real? Podes chamar o Elon Musk. Não seria assim tão ambicioso. Eu realmente escolheria estar com a minha família. E por paradoxo possa ser, o facto de fazer coisas que eu gosto, na verdade, tenho o paradoxo que eu não tenho tempo suficiente para estar com a família. E quando estou com a família, parece-me sempre pouco. Por isso, se eu tivesse a oportunidade de estar 1 hora a falar, era seguramente com a minha família. Porque eu acho que mereço ouvi-los mais do que ouço e acho que eles têm todas as razões. Elas, porque são 3 mulheres, têm toda a razão para se queixarem de eu não estar presente. Por isso. É uma ótima resposta. Vamos terminar aqui, o tempo está contra nós, está sempre. Deixa-me despedir-me de ti, agradecer-te uma vez mais por nos dares o prazer desta conversa, agradecer ao Instituto Piaget por nos ceder este espaço, dizer aos nossos telespectadores que podem saber mais sobre João Geraldes procurando no LinkedIn. Eu acho que em vez de aconselhar a procurarem no Twitter ou no Instagram, procurem-no no LinkedIn. Ele está ligado a dezenas de empresas, a dezenas de projetos, tem uma história de vida muito interessante também para acompanhar. Nós voltaremos a convidá-lo com certeza para outros projetos. Voltamos também para a semana, na tentativa de procurar um convidado tão interessante como o João Geraldes. Volte também connosco. Procura Curiacos TV nas redes sociais e voltamos para a semana.